Numa madrugada no Morumbi, a mulher mais famosa da televisão brasileira se trancou no quarto. O marido estava do outro lado. Alterado, cheio de ciúme, o Brasil não sabia. A mesma mulher que aparecia toda semana sorrindo para 50 milhões de pessoas, que parecia não ter medo de absolutamente nada. Essa mulher se trancava no quarto à noite e não disse nada por décadas. Fique até o final. Há algo que chegou na vida de Hebe 24 horas antes de ela morrer. Um documento, uma decisão judicial que ela nunca chegou a ler. Esse detalhe vai mudar tudo o que você pensava saber sobre os últimos anos dela. Hebe Camargo nasceu em 1929 em Taubaté. Filha de italiano, criada com rigor, num ambiente onde mulher de opinião era problema. Começou no rádio aos 12 anos. Aos 18, já cantava profissionalmente e tinha um namorado, homem casado, que prometeu se casar com ela. Quando ficou grávida, descobriu a verdade. O que aconteceu em seguida, ela guardou por quase 50 anos. Essa história vai muito além de uma única noite ou de um único segredo. É a vida inteira de uma mulher que tinha coragem para tudo, menos para falar sobre o que acontecia dentro de casa. Para entender o que acontecia naquela mansão do Morumbi à noite, você precisa entender o que formou Hebe Camargo antes de ela virar a mulher mais famosa do Brasil. Porque o padrão que ela repetiu por décadas dentro de casa começou muito antes de Léliu aparecer na vida dela. Hebe Maria Monteiro de Camargo nasceu em 8 de março de 1929 em Taubaté, no interior de São Paulo. Era a caçula de 7 irmãos. O pai, Sigisfredo, era músico de formação, tocava em festas, casamentos, recitais. Ela o acompanhava desde cedo. A família era modesta, católica, rigorosa. Naquele ambiente, uma mulher de opinião era tratada como problema. E Hebe, desde pequena, era exatamente esse tipo de mulher. Aos 11 anos, já cantava com a irmã Stella, numa dupla caipira, chamada Rosalinda e Florisbela. Depois, formou o quarteto Dó, Ré, Mi, Fá, com a irmã e 2 primas, que durou 3 anos. Aos 15, foi contratada pela Rádio Tupi para o programa Clube Papai Noel. Cantava sambas e boleros em boates, enquanto a maioria das garotas da sua idade ainda estava aprendendo a costurar. Aos 18, era conhecida como a Estrela de São Paulo, o rosto e a voz que todo mundo queria no rádio. A carreira foi crescendo, as rádios foram chamando, os programas foram vindo, e Hebe foi virando, aos poucos, a mulher mais conhecida do rádio paulistano antes mesmo de a televisão existir no Brasil. Foi nesse momento que apareceu Luiz Ramos, empresário de prestígio, dono da Rádio Excelsior e irmão de José Nabantino Ramos, proprietário da Folha de São Paulo. Um homem com nome, com dinheiro, com influência, prometeu se casar com ela. E Hebe, que nunca tinha se relacionado com ninguém antes, acreditou. Ele era casado, não tinha intenção de se separar. A promessa de casamento era uma mentira, ou no mínimo, uma ilusão que ele nunca teve coragem de desfazer antes que fosse tarde demais. Quando Hebe ficou grávida e foi contar para ele, a verdade apareceu. Ela estava sozinha. O que é importante entender sobre esse momento é o contexto em que ele aconteceu. Era 1947. O Brasil não tinha direitos reprodutivos, não tinha clínicas legais de saúde feminina, não tinha rede de apoio para mulheres em situações como essa. Uma gravidez fora do casamento, especialmente para uma jovem de família modesta e conservadora, era uma catástrofe social. A família ficaria envergonhada. A carreira que ela estava construindo no rádio seria destruída. E o homem que havia prometido se casar com ela não estava disponível para ajudar. Então ela resolveu sozinha, da única forma que existia. E o silêncio que construiu em torno disso nos 50 anos seguintes foi, de certa forma, a única proteção que ela podia se dar. Não era covardia,
Era o único caminho que aquela época abria para ela. O que aconteceu em seguida, ela descreveu décadas depois, numa entrevista à revista Veja, em setembro de 1997, com uma precisão que arrepia. Numa sala pequena, sem anestesia, sem medicamento nenhum, fez a curetagem. A dor era tão intensa que ameacei gritar. Tive hemorragia por vários dias. Acabei em um hospital, estava muito doente. A mulher que fez o procedimento não era médica, a clínica era clandestina. E Abby foi sozinha, sem avisar os pais, sem contar para ninguém. Nos dias seguintes, inventou uma história para explicar a internação. Levou meses para se recuperar completamente. A família nunca soube, nem os irmãos, nem os pais, ninguém até 1997. Abby guardou aquilo dentro dela por quase 50 anos. Quando finalmente falou, o Brasil ficou em choque, não só pelo que ela revelou, mas pela frieza com que revelou. Disse e continuou. Não pediu perdão, não chorou, não fez drama. Era um fato da vida dela, e ela o apresentou como tal. Naquele mesmo período em que revelou o aborto, disse também que as mulheres deveriam ter o direito de decidir sobre a própria gestação. Uma mulher católica de formação conservadora, dizendo isso na televisão brasileira, nos anos 1990. Ainda era radical, mas esse silêncio de 1947 vai se repetir por décadas, com outras pessoas em outros quartos, por outros motivos, sempre com a mesma lógica: guardar, aguentar, não mostrar. Quem assiste ao programa de Abby, aquela mulher que falava tudo para todo mundo, não imagina que ela tinha compartimentos fechados dentro de si que não abria para ninguém. Para entender por que Abby guardou o aborto por quase 50 anos, é preciso entender o que esse segredo representava em 1947. O Brasil era um país em que uma mulher solteira grávida perdia o emprego, perdia o respeito da família, perdia o lugar na sociedade. A Igreja Católica era a presença dominante na vida pública e privada, e o aborto, clandestino, ilegal, perigoso, era ao mesmo tempo a única solução disponível para mulheres nessa situação e um pecado que não se nomeava em voz alta em nenhuma família. Abby viveu tudo isso com 18 anos. Saiu de uma clínica suja com hemorragia, voltou para casa sozinha e nunca disse nada. A mesma disciplina com que guardou aquilo seria a mesma com que décadas depois guardaria o que acontecia nas madrugadas do Morumbi. Nos anos seguintes, a carreira cresceu sem parar. A televisão chegou ao Brasil em 1950 e Abby estava lá. Foi convidada por Assis Chateaubriand para a inauguração da TV Tupi. Em 1955, apresentou o primeiro programa feminino da televisão brasileira, O Mundo é das Mulheres, na TV Carioca. Entrevistou Neil Armstrong, Edith Piaf, Amália Rodrigues, Christian Barnard. Era a maior entrevistadora do país, a mulher que perguntava tudo, que não tinha vergonha de nada, que colocava presidentes e popstars no mesmo sofá e extraía deles o que ninguém mais conseguia. Em 1957, mudou a cor do cabelo de castanho para loiro, e o loiro virou marca, virou símbolo, virou parte do rosto que o Brasil reconhecia antes mesmo de ver os olhos. Em 1966, depois de alguns anos afastada por pressão do marido Décio, voltou à televisão pela Record TV com o programa Abby, que se tornaria um dos programas de maior audiência da história da televisão brasileira, com média de 70% de audiência nos anos 1970. O programa percorreu emissoras durante décadas, da Record para a Tupi, depois para a Bandeirantes, depois para o SBT, em 1986, onde ficaria por 25 temporadas. Era o sofá mais famoso e disputado do Brasil. Quem sentasse ali ao lado de Abby estava naquele momento no centro do país, mas o preço dessa presença
constante na televisão era pago dentro de casa. Décio Capuano, primeiro marido, não tolerava a carreira dela. Exigia que ficasse em casa. A acusava de trabalhar demais. Quando ela engravidou, após 2 abortos espontâneos que ele colocou na conta do excesso de trabalho dela, não suavizou. Continuou exigindo que parasse. Hebe aguentou. Depois de Marcelo nascer, em 20 de setembro de 1965, voltou à televisão mesmo assim. As brigas foram se acumulando. Em 1971, ela saiu de casa com o filho de 6 anos nos braços e não voltou. 2 anos depois, sozinha com Marcelo, conheceu Lélio Ravagnani. E o padrão que ela havia vivido com Décio, o homem que controlava, que exigia, que colocava o trabalho dela como inimigo do casamento, estava prestes a se repetir de uma forma mais dura e mais duradoura. Dessa vez com mais violência e com muito mais anos pela frente. Há um dado sobre a carreira de Hebe nos anos 1980 que resume bem quem ela era naquele período. Em 1985, depois de 6 anos na Bandeirantes, ela simplesmente largou. Jogou o microfone no chão durante uma gravação, disse que estava cansada do cenário envelhecido, da equipe reduzida, dos problemas para convidar celebridades. Já faz 6 anos que estou com o mesmo cenário, declarou. A emissora tentou negociar, ela foi embora. No fim do mesmo ano, assinou com o SBT, de Silvio Santos, e o que viria a seguir seria a fase mais longa e mais icônica da carreira dela. 25 temporadas, o 1000º programa, o Teleton, o sofá mais disputado do Brasil. Aquela decisão de 1985, jogar o microfone e ir embora de uma emissora que pagava bem e tinha audiência garantida, é a mesma mulher que defendeu os gays no Roda Viva em 1987, que trouxe o Bolo das Moscas ao vivo em 1995, que falou do aborto de 1947 para a Veja em 1997. Uma mulher que, quando decidia que algo precisava ser dito, dizia. Que quando algo precisava mudar, mudava. Que não esperava permissão. E, ao mesmo tempo, dentro de casa, havia o quarto e a porta. E 27 anos de noitadas, de ciúme e de madrugadas de confusão que ela não mencionou para ninguém enquanto esteve viva. Lélio Ravagnani era empresário, tinha dinheiro, tinha estilo, sabia tratar Hebe com a atenção que ela raramente tinha recebido de um homem. No começo, o filho Marcelo o descreveu como alguém que o tratava bem, que tentava ocupar o espaço de pai. A família parecia funcionar. Os 3 viajavam juntos nos feriados e nas festas de fim de ano. Hebe estava feliz. Pelo menos era o que parecia de fora. E Marcelo, que era filho do primeiro casamento, ficava às vezes órfão de mãe nessas viagens. Sentia falta, mas eu e minha mãe tínhamos algo muito legal. Sabendo que o outro estava feliz, bastava, disse ele anos depois. O que ele não contava era o que acontecia quando os viajantes voltavam para casa. O que Marcelo descreveu na biografia, escrita por Arthur Shechel, lançada em 2018, foi diferente. Disse que no início a relação com o padrasto era boa e então usou uma palavra que muda tudo: depois. Depois não ficou boa. O excesso de bebida e o ciúme doentio foram corroendo tudo. Lélio voltava alterado das noitadas e brigava com Hebe. Insinuava que ela tinha dado atenção demais a alguém durante o programa, ou que alguém tinha dado a atenção demais a ela. O trabalho de Hebe, a carreira que ela construiu desde os 15 anos, virava o pretexto para a violência. Havia muita gritaria e discussão na nossa casa, disse Marcelo. Eram madrugadas de confusão. Mas Marcelo foi além disso em outros depoimentos. Disse que Lélio era extremamente ciumento, que insinuava que ela tinha dado atenção demais a algum convidado do programa
ou que reclamava que alguém tinha dado atenção demais a ela. O trabalho de Hebe, aquele sofá que era a coisa mais famosa da televisão brasileira, cheio de gente famosa que a abraçava e admirava, virava gasolina para o ciúme de Lélio. E Lélio reagia à sua maneira, quando voltava das noitadas com o uísque de sobra no sangue. Hebe e Lélio chegaram a se separar num período dos anos 1980. Ficaram afastados por algum tempo e depois reataram. Marcelo disse numa entrevista mais recente que o relacionamento nunca foi uma relação de ódio, que havia amor ali misturado com tudo o mais. Isso talvez explique mais do que qualquer outra coisa por que Hebe ficou. Não era cegueira, era amor real num casamento que estava destruindo ela por dentro. E então veio a noite que o filho não esqueceu. Hebe se trancou no quarto. Lélio estava do outro lado, alterado, furioso. E a porta cedeu. Ele a derrubou a murro. Marcelo tinha 17 anos. Disse que quis sair de casa naquela noite, que não aguentava mais ver o padrasto tratando mal a mãe. E então acrescentou algo que dói mais do que a porta. Hebe ficou com ele. 2 dias depois da briga, os dois estavam vivendo o maior dos amores, como se nada tivesse acontecido. Esse padrão se repetiu por décadas. Hebe e Lélio chegaram a se separar, ficaram afastados por um período, mas reataram. O casamento durou 27 anos, até a morte de Lélio em 2000. E durante todos esses anos, Hebe não disse uma palavra sobre o que acontecia dentro de casa, dava entrevistas, sorria para câmeras, recebia os maiores nomes do mundo no seu sofá. Quando o assunto era a vida pessoal, desviava. Quando alguém perguntava sobre Lélio, dizia que o amava. Os dois apareciam em eventos juntos, mantinham a imagem do casal que o Brasil via e admirava. Havia uma dimensão nessa dinâmica que o próprio Marcelo levou anos para conseguir nomear. Disse numa entrevista que nunca sentiu ódio naquele relacionamento, que havia amor ali misturado com tudo o mais. E é exatamente essa mistura que torna sua história tão difícil de resolver numa frase, porque não é a história de uma mulher ingênua presa com um monstro. É a história de uma mulher inteligente, de opinião forte, que amava um homem que a machucava, numa época em que o vocabulário para nomear isso simplesmente não existia no Brasil. Hebe Camargo tinha 18 anos quando guardou o aborto de 1947. Tinha 44 quando começou a guardar o que acontecia dentro do casamento com Lélio. Tinha 68 quando finalmente falou sobre 1947 para a Veja em 1997 e o Brasil ficou em choque. O que ela nunca falou sobre Lélio ficou para o filho contar anos depois de ela ter ido embora. O padrão era sempre o mesmo: esperar, segurar e, quando finalmente sair do outro lado, fazer isso com a mesma frieza com que apresentava qualquer outra notícia da vida. Havia uma dimensão nessa dinâmica que o próprio Marcelo levou anos para conseguir nomear. Disse numa entrevista que nunca sentiu ódio naquele relacionamento, que havia amor ali misturado com tudo o mais. E é exatamente essa mistura que torna a história tão difícil de resolver numa frase. Porque não é a história de uma mulher ingênua presa com um monstro. É a história de uma mulher inteligente, de opinião forte, que amava um homem que a machucava, numa época em que o vocabulário para nomear isso simplesmente não existia no Brasil. Hebe Camargo tinha 18 anos quando guardou o aborto de 1947. Tinha 44 quando começou a guardar o que acontecia dentro do casamento com Lélio. Tinha 68 quando finalmente falou sobre 1947 para a Veja em 1997. E o Brasil ficou em choque. O que ela nunca falou sobre Lélio ficou para o filho contar, anos depois de ela ter ido embora. O padrão era sempre o mesmo: esperar, segurar.
E quando finalmente sair do outro lado, fazer isso com a mesma frieza com que apresentava qualquer outra notícia da vida. O que é perturbador não é só o silêncio, é o contraste, porque a mulher que ficava calada sobre o que acontecia no quarto era a mesma que, ao vivo na televisão, não tinha medo de dizer qualquer coisa para qualquer pessoa. Em 17 de fevereiro de 1987, Hebe recebeu no programa o jornalista Gilberto de Pierro, o Giba 1. Estavam discutindo a Assembleia Nacional Constituinte, o grupo que preparava a Constituição que o Brasil usaria nos anos seguintes. O jornalista foi duro com os deputados. Ulisses Guimarães, presidente do Congresso, subiu à tribuna e declarou que a instituição foi ultrajada. O Departamento Nacional de Telecomunicações requisitou a fita do programa. O SBT ficou na iminência de ser suspenso por até 30 dias, o que nas contas da emissora seria uma perda financeira sem precedente. Hebe não pediu desculpas. O programa perdeu a transmissão ao vivo, mas ela ficou no SBT e seguiu. O episódio da suspensão da exibição ao vivo é mais revelador do que parece. Hebe foi punida pela ousadia, não com um processo criminal, mas com a perda da espontaneidade que era sua maior arma. O programa gravado é diferente do ao vivo. Pode ser editado, pode ser controlado, pode ser amolecido. E mesmo assim, em 13 de fevereiro de 1995, ela trouxe o bolo das moscas. Ao vivo ou não, ela encontrava um jeito de dizer o que queria dizer. Em 1987, muito antes de o país ter vocabulário para isso, Hebe foi convidada para o Roda Viva, da TV Cultura, um programa de entrevistas com bancada de jornalistas, o tipo de ambiente onde apresentadores costumavam ser cuidadosos, calculados, polidos. Hebe não era nenhuma das três coisas. Quando o assunto chegou à homossexualidade, ela disse que os gays eram seres humanos, como qualquer outro, e que as pessoas nascem como nascem. Um dos jornalistas tentou argumentar que, como formadora de opinião, ela poderia estar proliferando o homossexualismo. Hebe o interrompeu e disse que o fato de eu falar não vai mudar. As pessoas nascem assim. O estúdio ficou em silêncio. Ela não pisou no freio. Era 1987. Faltavam mais de 3 décadas para o casamento homoafetivo ser reconhecido pelo STF. A AIDS era chamada de doença gay e Hebe Camargo estava na televisão aberta, num horário em que o Brasil inteiro podia ver, dizendo o que estava dizendo, sem recuar, sem pedir desculpas, com a mesma naturalidade com que dizia tudo. Eram 3 episódios diferentes, com anos de distância entre eles, mas com a mesma Hebe dentro. A mulher que não recuava, que não abaixava a cabeça, que dizia o que pensava mesmo quando o custo era alto. Essa Hebe, o Brasil conhecia, a admirava, aplaudia. Havia uma dimensão nessa dinâmica que o próprio Marcelo levou anos para conseguir nomear. Disse numa entrevista mais recente que o padrasto às vezes se excedia, que depois de certas doses de uísque ficava incomodado com a vida pública de Hebe, com os homens famosos que passavam pelo sofá e a abraçavam. Ele começava a ver coisas onde não tinham, disse. E o resultado dessas visões imaginárias era o que o filho ouvia da cama do próprio quarto nas madrugadas. Mas Marcelo fez questão de dizer também que nunca sentiu ódio no relacionamento dos dois, que havia amor, que Hebe genuinamente amava Lélio, com tudo o que esse amor carregava. E é exatamente por isso que a história é tão difícil de resolver numa frase, porque não é a história de uma mulher ingênua presa com um monstro. É a história de uma mulher inteligente, de opinião forte, que amava um homem que a machucava, numa época em que o vocabulário para nomear isso simplesmente não existia. Essa é a contradição que ninguém soube resolver em vida. A mulher, que não tinha medo de presidente, de parlamentar ou de jornalista agressivo,
ficava em silêncio sobre o que acontecia no quarto da mansão. 60 anos de coragem pública. E aquela porta. Mas há algo que aconteceu em outubro de 2000, poucos meses depois da morte de Lélio, que abriu uma ferida diferente. Uma ferida que veio de um lugar onde Hebe não esperava e que 12 anos depois chegaria num papel, no pior momento possível. Lélio morreu em 2000. Hebe ficou viúva aos 71 anos. O Brasil cobriu o luto com a emoção que sempre reservava para ela. A imagem que circulou foi a de uma mulher arrasada pela perda do grande amor da vida dela. O que não cabia nessa imagem era o que aconteceu nos 12 anos seguintes. Hebe Camargo, depois da morte de Lélio, floresceu, voltou ao SBT com energia renovada. Em 22 de abril de 2006, comemorou o 1000º programa da carreira, uma marca que ninguém mais havia atingido na televisão brasileira. Criou o Téleton ao lado de Silvio Santos, que se tornaria um dos maiores eventos beneficentes do país. Recebeu prêmios, fez homenagens, foi à Disney aos 80 anos. A mulher que o Brasil viu entre 2000 e 2012 era uma Hebe mais leve, mais presente, mais aberta. A carga que ela carregou por 27 anos dentro da mansão do Morumbi havia ido com Lélio, e o que restou foi a Hebe que sempre tinha existido. Sem a porta derrubada a murro e esperando na madrugada, o Téleton merece um parágrafo à parte. A ideia de criar um evento de arrecadação de 24 horas para a AACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência, foi da própria Hebe. Ela foi até Silvio Santos, apresentou o projeto, convenceu o dono do SBT. O primeiro Teleton aconteceu em 1998 e arrecadou 8 milhões de reais em um único dia. Virou tradição. E Hebe ficou ali na frente das câmeras por horas seguidas, recebendo depoimentos de crianças e famílias, chorando às vezes, sorrindo na maior parte do tempo. Era o mesmo sorriso, a mesma gargalhada. E agora, sem o quarto e a porta esperando na madrugada, era um sorriso que parecia pesar menos. Em outubro de 2000, alguns meses depois da morte de Lélio, Hebe recebeu no programa a ex-mulher de Chitãozinho, Adenair Lima, e os 2 filhos do casal. Chitãozinho tinha deixado Adenair, com quem era casado há 18 anos, para assumir o relacionamento com Márcia Alves, uma dançarina do grupo Banana Split. Era o tipo de história que o Brasil inteiro estava acompanhando, e Hebe fez o que sempre fazia, convidou as pessoas certas e falou o que pensava. Só que dessa vez foi longe demais. Com as crianças sentadas ao lado da mãe, Hebe atacou Márcia sem que ela estivesse presente para se defender. Chamou a dançarina de daquela coisa, de falsa, de garota de programa, de capitu da vida, referência à prostituta da novela Laços de Família, da Globo, exibida naquele mesmo período. Chegou a mencionar o Café Fotô, uma famosa casa de prostituição em São Paulo, e ainda se virou para as crianças e perguntou se os colegas de escola as amolavam por causa da situação do pai. Antes de começar, ela mesma anunciou o que viria. "Eu sei que o Chitão vai ficar bravo comigo", disse ao vivo, "mas estou acostumada a comprar briga." Essa frase resume tudo o que era Hebe, ao mesmo tempo que revela o limite que ela não calculou naquela tarde. Ela estava acostumada a comprar briga, com políticos, com emissoras, com jornalistas, tinha o histórico para sustentar essa autoconfiança. Mas o que aconteceu com Márcia Alves era diferente. Não era uma figura pública, não era um político poderoso, não era alguém que escolheu estar na linha de frente. Era uma mulher que não estava presente para responder e que foi condenada por antecipação, nas palavras que o tribunal usaria 12 anos depois. Essa frase resume tudo que era Hebe, ao mesmo tempo que revela o limite que ela não calculou naquela tarde.
Ela estava acostumada a comprar briga com políticos, com emissoras, com jornalistas. Tinha o histórico para sustentar essa autoconfiança. Mas o que aconteceu com Márcia Alves era diferente. Não era uma figura pública, não era um político poderoso, não era alguém que escolheu estar na linha de frente. Era uma mulher que não estava presente para responder e que foi condenada por antecipação, nas palavras que o tribunal usaria 12 anos depois. O Brasil, que admirava Hebe por dizer o que pensava em público, precisava entender que essa mesma franqueza, quando não encontrou resistência adequada, produziu um dano real para uma pessoa real. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Hebe tinha coragem genuína. E também errou genuinamente naquela tarde de outubro de 2000 e pagou o preço. Ou melhor, o espólio dela pagou anos depois, quando o processo transitou em julgado e o valor com juros chegou a R$500 mil. Chitãozinho ficou bravo. Márcia Alves abriu o processo e o que começou em 2001 se arrastou por mais de uma década. Em fevereiro de 2011, o juiz de primeira instância absolveu Hebe. Entendeu que ela não tinha tido intenção de ofender. Márcia recorreu. E em 28 de setembro de 2012, uma sexta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou o acórdão. A decisão foi outra. O tribunal entendeu que Márcia havia sido condenada por antecipação, enxovalhada e agredida psicologicamente num programa de televisão onde ela não estava presente para se defender. A condenação foi de 300 salários mínimos, R$ 186.600, mais R$ 37.320 em custas processuais. No total, mais de R$ 223 mil. O que é perturbador nessa cena não é só o valor, é o timing. O acórdão foi publicado numa sexta-feira e na madrugada de sábado, 29 de setembro de 2012, enquanto a decisão judicial ainda estava sendo digerida pelos advogados e pela imprensa, Hebe Camargo morreu dormindo na mansão do Morumbi. Parada cardíaca. 83 anos. A mulher mais famosa da televisão brasileira foi embora sem saber que havia sido condenada. Há algo de amargo nessa sequência que é difícil de ignorar. Hebe passou a vida dizendo o que pensava sobre políticos, sobre gays, sobre aborto, sobre tudo. Era essa franqueza, essa disposição de falar mesmo quando o custo era alto, que fazia dela quem era, mas a franqueza também tinha um preço. O processo de Márcia Alves é a prova de que falar tudo nem sempre é o mesmo que ter razão. Hebe atacou uma mulher que não estava lá para se defender diante das crianças dela, ao vivo, em rede nacional. O tribunal entendeu que havia um limite que ela havia cruzado. E o acórdão chegou no dia em que não havia mais ninguém para receber a notícia. A família recorreu. A decisão foi mantida. E anos depois, o espólio de Hebe pagou o valor corrigido com juros, R$500 mil. O dinheiro de uma mulher que passou a vida defendendo os outros foi parar nas mãos de alguém que ela havia atacado ao vivo, em rede nacional, sem que a outra parte pudesse responder. Esse é o tipo de ironia que a vida real produz e que a ficção não teria coragem de escrever. Mas antes de 2012, houve 2010. E 2010 trouxe algo que mudou tudo o que restava. Em janeiro daquele ano, Hebe estava numa festa de fim de ano em Miami quando sentiu uma dor abdominal intensa. Voltou ao Brasil, foi ao hospital. O diagnóstico chegou: tumor primário de peritônio, um câncer raro que afeta principalmente mulheres e que se comporta de forma semelhante ao câncer de ovário. Hebe tinha 80 anos. Havia pouco mais de 10 anos que Lélio havia morrido. Havia pouco mais de 10 anos que ela havia vivido finalmente sem a carga daquele casamento. E agora havia um câncer. Passou por cirurgia, fez quimioterapia. Ficou careca e foi ao programa com peruca, sem esconder
avisando os fãs para não se preocuparem. "Vou vivendo como se nada tivesse acontecido", disse numa entrevista da época. Em abril de 2010, a assessoria informou que o câncer havia regredido. O Brasil respirou, Hebe estava de volta. Mas o câncer voltou. Em setembro de 2011, novos exames mostraram que a doença havia reincidido. Hebe voltou à quimioterapia. Em junho de 2012, passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em agosto, ficou internada por 13 dias no Hospital Albert Einstein para tratamento de suporte nutricional e metabólico. E em 25 de setembro de 2012, 4 dias antes de morrer, gravou seu último programa, ainda com peruca, ainda sorrindo, ainda com opinião sobre tudo, porque era assim que ela sempre havia funcionado, mostrando só o que queria mostrar e guardando o resto. No dia 27 de setembro, 2 dias antes da morte, Hebe assinou o contrato de volta com o SBT. Silvio Santos mandou flores e um cartão de boas-vindas. Ela recebeu no quarto. Era a última alegria concreta que teria. Na madrugada de 29 de setembro, o filho Marcelo e o sobrinho Cláudio Pessutti não estavam na mansão. Marcelo tinha ido para casa descansar. Cláudio tinha saído cedo para cortar o cabelo. Hebe estava com Lourdes, uma funcionária de confiança que tinha quase 90 anos e trabalhava com ela havia décadas, e com Luiz, um amigo. Foi Lourdes quem ficou ao lado quando a parada cardíaca aconteceu. Foi ela quem estava lá no final. Marcelo disse mais tarde, numa entrevista, que questiona até hoje por que não estava presente. E acrescentou algo que não sai. "Minha mãe sempre quis poupar a mim e ao Cláudio de coisas ruins, de momentos difíceis. A mulher que se trancava no quarto para não mostrar o que acontecia dentro de casa foi embora do mesmo jeito, sem deixar que as pessoas que amava vissem o momento mais pesado, guardando até o fim, como sempre tinha feito, como havia aprendido a fazer desde 1947, numa clínica clandestina em São Paulo, com 18 anos, e uma decisão que ela não podia compartilhar com ninguém. Cláudio Pessutti, o sobrinho que Hebe tratava quase como segundo filho e que gerenciava a carreira dela há décadas, morreu em setembro de 2021 de Covid-19. Marcelo ficou sozinho com o legado da mãe. Disse numa entrevista que não ficou rico com a herança, que tem uma vida confortável, que manteve apenas uma das 4 Mercedes-Benz que ela colecionava e que a mansão do Morumbi, quando foi a leilão, ele deixou ir. Para mim, a casa era ela. Sem ela lá, não tinha mais sentido. A mansão foi arrematada por 8,6 milhões de reais em 2025. Depois foi demolida para dar lugar a um condomínio de alto padrão. A porta que Lélio derrubou a murro não existe mais. O quarto onde Hebe se trancou não existe mais. O jardim, onde os fotógrafos esperavam nas manhãs de entrevista, não existe mais. O que restou foi um terreno num bairro nobre de São Paulo e a história que o filho contou numa biografia que o Brasil leu e depois guardou, como Hebe sempre soube fazer. O que o Brasil nunca conectou, o que ficou disperso em manchetes separadas que nunca foram lidas juntas, é que na mesma sexta-feira em que o acórdão condenando Hebe foi publicado, ela estava em casa, fraca, recém-saída do hospital, com o contrato do SBT assinado e as flores de Silvio Santos no quarto. Na sexta, a condenação. No sábado de madrugada, a morte. E o documento que a condenava a pagar 223 mil reais continuou existindo, nos autos de um processo que agora precisaria ser suspenso e integrado ao inventário de uma mulher que nunca chegou a ler o que estava escrito nele. Quando você coloca tudo isso lado a lado, a história de Hebe Camargo deixa de ser a história de uma apresentadora famosa que tinha segredos. Vira outra coisa, a história de uma geração inteira de mulheres
que aprenderam que certas coisas se resolvem dentro de casa, que o que acontece no quarto fica no quarto, que mostrar vulnerabilidade é fraqueza, que segurar é mais fácil do que falar. Hebe viveu isso de dentro. Nasceu em 1929, num país onde uma mulher grávida fora do casamento era a vergonha da família. Fez um aborto clandestino aos 18 anos e guardou por quase 5 décadas. Casou com um homem que não tolerava a carreira dela e a acusava pelos abortos espontâneos que perderam juntos. Separou, recomeçou, casou com outro que voltava das noitadas alterado e derrubava portas a murro. Ficou 27 anos. Sorriu para o Brasil toda semana. Não disse uma palavra e, ao mesmo tempo, chamou o Congresso de ladrão ao vivo, defendeu os gays em 1987, quando o Brasil não tinha vocabulário para isso, revelou o aborto para a Veja em 1997 com a frieza de quem apresenta um fato histórico. Tinha coragem para dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Qualquer coisa menos o que acontecia dentro de casa. Isso não é incoerência. É o retrato preciso do que uma geração específica de mulheres brasileiras viveu. A coragem pública era possível porque a vida pública tinha regras diferentes. Lá, Hebe podia ser quem era. Dentro de casa, havia outra lógica. A lógica de que o casamento é sagrado, de que o marido tem seus problemas, de que duas pessoas que se amam resolvem as coisas entre si. Hebe não inventou essa lógica. Ela a herdou e pagou o preço por herdar. Pense na geração que viu Hebe na televisão pela primeira vez. Eram mulheres dos anos 1960, dos anos 1970, dos anos 1980. Mulheres que cresceram com as mesmas regras não escritas que Hebe conhecia, que admiravam Hebe pelo que ela dizia em público, sem conseguir imaginar que por trás daquele sofá havia uma vida que era idêntica à delas, com as mesmas dificuldades, os mesmos silêncios, as mesmas portas que cediam nas madrugadas. Hebe era o espelho público do que elas eram em privado, e nenhuma das duas sabia disso enquanto acontecia. Isso é o que torna a história dela difícil de encaixar numa narrativa simples. Ela não é só vítima, foi uma mulher de escolhas ativas que ficou onde escolheu ficar, mesmo que as razões para ficar fossem complexas e moldadas por uma época que não dava outras ferramentas. Não é só heroína. A franqueza que o Brasil admirava tinha limites. E o processo de Márcia Alves é a prova de que, quando essa franqueza não encontrou resistência adequada, foi longe demais. É as duas coisas ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que a história dela importa. A pergunta que fica, a que não tem resposta satisfatória, é o que teria acontecido se ela tivesse falado. Se em algum momento dos 27 anos com Lélio, ela tivesse dito ao Brasil o que o filho revelou na biografia. A mulher que chamou o Congresso de ladrão ao vivo, que não recuou diante de nenhum presidente ou parlamentar, o Brasil teria acreditado. Teria ficado do lado dela. Ela sabia disso. E mesmo assim, ficou calada. Talvez a resposta mais honesta seja que Hebe não ficou calada por fraqueza. Ficou calada porque amava Lélio, com tudo o que esse amor carregava, e porque a geração dela não tinha o vocabulário para chamar aquilo pelo nome que hoje chamamos. Não havia Lei Maria da Penha, não havia Delegacia da Mulher em cada cidade, não havia campanha de televisão ensinando a identificar violência doméstica. Havia a orientação cultural de que o que acontece dentro de casa fica dentro de casa. Hebe combateu essa lógica a vida inteira em público e a reproduziu em privado. Existe uma cena que resume tudo isso melhor do que qualquer outra. Em setembro de 1997, Hebe foi à revista Veja e contou sobre o aborto de 1947.
50 anos de silêncio. Ela contou com a frieza e a precisão de quem está dando um depoimento histórico. E no fim disse algo simples. E isso ainda me envergonha, ainda não superei. A mesma mulher que falava qualquer coisa para qualquer pessoa ainda carregava aquela vergonha depois de 50 anos. Não porque fosse fraca, porque a vergonha de 1947 nunca foi dela para começar. Foi colocada nela por um namorado casado, por uma família que não podia saber, por uma época que não deixava outra saída. A vida sombria que Hebe carregou em silêncio por 60 anos não foi criada por ela, foi construída ao redor dela, por homens que prometeram e não cumpriram, por décadas que não tinham o vocabulário certo, por uma cultura que confundia guardar com força. O que ela fez com tudo isso foi sorrir para o Brasil toda semana, dizer o que pensava, defender quem precisava de defesa e guardar o resto. Pense por um momento em alguém que você conhece que faz isso, que sorri para todo mundo, que parece não ter medo de nada, que é a pessoa mais corajosa que você conhece e que guarda alguma coisa que você não sabe, porque a história de Hebe Camargo não é a história de uma celebridade excepcional. É a história de uma mulher, de uma geração específica, com escolhas específicas que todo mundo conhecia pelo sorriso e quase ninguém conhecia por dentro. Ela morreu na madrugada de 29 de setembro de 2012, dormindo na mansão do Morumbi, sem saber que havia sido condenada no dia anterior, sem saber que a mansão onde aquela porta foi derrubada, a murro, seria demolida 13 anos depois, sem saber que o filho contaria o que ouviu naquelas madrugadas e que o Brasil ficaria em silêncio quando lesse. Hebe Camargo foi a mulher que ajudou a criar a televisão brasileira. Estava lá no dia da inauguração da TV Tupi, em 1950. Apresentou o primeiro programa feminino do país em 1955. Fez o 1000º programa da carreira em 2006. Criou o Teleton. Defendeu os gays quando o país não tinha coragem para isso. Revelou um aborto clandestino quando o país não tinha coragem para esse assunto. Chamou políticos de ladrão, ao vivo, no ar, e não pediu desculpas. 60 anos de uma presença que moldou o jeito do Brasil assistir televisão. 60 anos de uma mulher que disse o que pensava e fez o que acreditava em público, e que guardou, em privado, com a mesma disciplina com que construiu tudo o mais. E, ao mesmo tempo, dentro da mansão do Morumbi, nas madrugadas que o filho ouviu da cama, havia uma Hebe diferente, que se trancava no quarto, que ficou 27 anos com um homem que voltava das noitadas alterado e derrubava portas, que foi embora sem que as pessoas que amava estivessem do lado, porque até o momento final ela quis poupar quem amava de coisas ruins. Essas duas Hebes não são versões diferentes da mesma pessoa, são a mesma pessoa inteira. Uma mulher que carregou coisas pesadas com elegância, que guardou o que não queria mostrar com uma disciplina que levou décadas para o mundo perceber e que em público foi tudo o que em privado não conseguia ser. Isso não diminui o que ela foi, torna ela mais humana, mais parecida com as pessoas que assistiam ao programa toda semana e que do lado de fora da televisão também pareciam estar bem quando não estavam. Não existe uma lição limpa nessa história. Não existe uma moral simples que resolve tudo. O que existe é a imagem completa de uma mulher, com coragem real e silêncios reais, com conquistas que o Brasil nunca vai esquecer e com feridas que o Brasil quase não soube que existiam. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E a história de Hebe Camargo só faz sentido quando você aceita que as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. As madrugadas de confusão que Marcelo ouviu da cama do quarto aconteceram dentro de uma das mansões mais fotografadas de São Paulo.
A mulher que foi ao vivo no SBT e chamou políticos de ladrão sem piscar foi a mesma que se trancava no quarto naquelas madrugadas. A porta, que cedeu a murro, estava a poucos metros do sofá mais famoso da televisão brasileira. Tudo isso coexistiu por décadas. O Brasil aplaudia do lado de fora e Hebe segurava do lado de dentro. O que fica depois de tudo isso é uma pergunta que cada pessoa precisa responder por conta própria. Porque a história de Hebe Camargo não terminou com ela. Terminou com o filho que teve que escolher entre guardar e contar. Terminou com o Brasil, que leu a biografia e voltou a ver as imagens de arquivo com olhos diferentes. A gargalhada, que sempre soou como leveza, agora carregando um peso que estava ali o tempo todo, invisível, não porque ninguém pudesse ver, mas porque ninguém sabia onde olhar. Terminou com a mansão do Morumbi sendo demolida para dar lugar a um condomínio, levando junto à porta, o quarto e as madrugadas que o filho ouviu da cama. E continua toda vez que alguém assiste a um clipe do programa e percebe que a gargalhada não é tão simples quanto parecia. Porque nunca foi. Hebe Camargo tinha 83 anos quando morreu. Tinha estreado na televisão aos 21, numa emissora que ainda estava aprendendo a operar, num país que ainda estava aprendendo o que era televisão. Eram 62 anos de câmeras, de microfones, de sofás e de selinhos. 62 anos de uma presença que o Brasil internalizou tão completamente que hoje é difícil imaginar a televisão brasileira sem ela. Hebe não era uma estrela que brilhava de longe. Era a mulher do sofá, a que estava lá toda semana, a que dava selinho, a que chamava de gracinha, a que fazia o Brasil se sentir em casa dentro da televisão, num tempo em que a televisão era o único lugar onde todo mundo se encontrava ao mesmo tempo, todas as semanas, sem falta. E é exatamente por isso que o que ela guardou pesa mais. Porque a presença era tão constante, tão íntima, tão parte da vida das pessoas, que parecia impossível que houvesse algo além do que ela mostrava. A que parecia saber tudo sobre todo mundo e que nunca escondia nada. Essa era a percepção. E era essa percepção que tornava o que ela escondia tão difícil de imaginar para quem assistia toda semana. O filho disse, em entrevistas, que a mãe era uma pessoa que protegia as pessoas que amava de coisas ruins, que não gostava de mostrar fraqueza, que preferia resolver sozinha do que preocupar quem estava do lado. Esse traço de caráter, que em público era lido como força, como independência, como a mulher que não precisava de ninguém, era o mesmo traço que dentro de casa a fez guardar, por décadas, o que acontecia nas madrugadas. A força e o silêncio vinham do mesmo lugar, eram a mesma coisa. Não existe resposta limpa para o que Hebe deveria ter feito. Não existe um caminho óbvio que ela perdeu. Existe uma mulher que viveu dentro de um tempo específico, com ferramentas específicas, com um amor real num casamento difícil e que escolheu o que escolheu. O filho não guarda rancor. O Brasil não guarda rancor. O que guarda é a imagem, a gargalhada, o sofá, os 60 anos de televisão. E agora também guarda a porta. As duas coisas juntas, a imagem inteira. O que fica depois de tudo isso é uma pergunta que cada pessoa precisa responder por conta própria. Porque a história de Hebe Camargo não terminou com ela. Terminou com o filho que teve que escolher entre guardar e contar. Terminou com o Brasil que leu a biografia e voltou a ver as imagens de arquivo com olhos diferentes. A gargalhada que sempre soou como leveza agora, carregando um peso que estava ali o tempo todo, invisível, não porque ninguém pudesse ver, mas porque ninguém sabia onde olhar. Terminou com a mansão do Morumbi sendo demolida para dar lugar a um condomínio, levando junto à porta o quarto e as madrugadas que o filho ouviu da cama.
E continua toda vez que alguém assiste a um clipe do programa e percebe que a gargalhada não é tão simples quanto parecia, porque nunca foi. Hebe Camargo tinha 83 anos quando morreu. Tinha estreado na televisão aos 21, numa emissora que ainda estava aprendendo a operar, num país que ainda estava aprendendo o que era televisão. Eram 62 anos de câmeras, de microfones, de sofás e de selinhos, 62 anos de uma presença que o Brasil internalizou tão completamente que hoje é difícil imaginar a televisão brasileira sem ela. Hebe não era uma estrela que brilhava de longe, era a mulher do sofá, a que estava lá toda semana, a que dava selinho, abraçava, perguntava, ria, a que fazia o Brasil se sentir em casa dentro da televisão. E é exatamente por isso que o que ela guardou pesa mais, porque a presença era tão constante, tão íntima, tão parte da vida das pessoas, que parecia impossível que houvesse algo além do que ela mostrava. Essa era a percepção, e era essa percepção que tornava o que ela escondia tão difícil de imaginar para quem assistia toda semana. Não existe resposta limpa para o que Hebe deveria ter feito. Existe uma mulher que viveu dentro de um tempo específico, com ferramentas específicas, com um amor real num casamento difícil e que escolheu o que escolheu. O filho não guarda rancor. O Brasil não guarda rancor. O que guarda é a imagem, a gargalhada, o sofá, os 60 anos de televisão. E agora também guarda a porta. As duas coisas juntas. A imagem inteira de uma mulher que foi, ao mesmo tempo, tudo que o Brasil viu e tudo que o Brasil não conseguiu enxergar. O que Hebe Camargo deixou para o Brasil foi a gargalhada mais reconhecível da história da televisão brasileira. O sofá mais famoso, 60 anos de programa, o selinho que virou marca. A mulher que não tinha medo de absolutamente nada e a porta, que ninguém havia visto antes, até agora. Parte da mesma história. Se inscreva no canal. Toda semana a gente vem aqui e conta exatamente a história que ficou escondida por baixo da história que você pensava conhecer.